Vamos lá então, beleza? Pessoal, então retomando aí os nossos conceitos sobre tecnologia, voltando aí para a parte de conceitos iniciais, então a gente segue aí. Galera aí, obrigado pelo apoio aí, todo mundo junto. Isso aí, então se nosso objetivo é aprovação, é chegar, né, no concurso, passar a prova, né, prova de títulos, depois homologação e tomar posse. Então, se é assim, vamos para cima, né? Vamos para trabalhar, beleza? Então, vocês devem estar vendo uma tela aí comigo agora. Então, a gente ainda faz alguns ajustes aqui para oferecer e entregar para vocês aí melhor qualidade de imagem, áudio, né, e a melhor experiência possível, pensando nesse projeto, beleza? Eu estou sem um retorno aqui, quem está acompanhando, vamos lá. Tirar essa tela para cá, pronto. Então beleza, então hoje eu vou finalizar aquela parte de conceitos, né? A gente tinha começado a conversar lá sobre conceitos. Então aí falamos de aquela divisão de hardware e software, que geralmente é o que a gente faz a divisão da microinformática para concurso público. Falamos aí posteriormente dos softwares, né? Conversamos um pouquinho sobre os softwares, classificamos, dividimos, tá? Ontem nós conversamos um pouquinho sobre arquivos. Então, de maneira geral, a gente deu conversou, né, sobre os conceitos relacionados a arquivos. Então, falamos de arquivos, de extensão, de caracteres que não podem ser usados na composição dos nomes dos arquivos. Falamos de pastas, que são essa divisão lógica dentro do sistema de arquivos. E falamos aí também dos atalhos, que são representações dentro do meu sistema computacional ou dentro do sistema de arquivos, e essa representação permite o acesso rápido a determinadas informações no meu sistema, tá? Essas informações podem ser, eu posso ter um atalho que está chamando, né, representando uma pasta, representando um arquivo, representando um programa de computador. Então eu posso ter várias instâncias desse atalho, tá? Tanto quando eu copio um atalho de um computador para outro, isso não quer dizer necessariamente que eu estou copiando o programa. Então, copiando só uma forma rápida de ter acesso a uma determinada informação no sistema computacional, porque ele aponta para um lugar, né? Ele diz, olha, o arquivo está guardado naquele lugar. Então, essa informação em um computador ela pode ser verdadeira, né? Caso contrário, não necessariamente tem essa representatividade aí. Beleza? Bom, vou mudar essa tela. Bom, então a ideia é que a gente hoje converse aí sobre essa parte final aí de conceitos relacionados à microinformática, tá? E a gente conversa um pouquinho sobre teclas de atalho. Então, teclas de atalho em concurso público, meu povo, geralmente é uma abordagem que eu vou ter nas questões de concurso público, tá? Então, provas ali com 5, com 7 questões, uma questão está sempre voltada, se não for mais, tá? As teclas de atalho aí. Eu vou trazer amanhã a prova da prefeitura e a gente vai resolver essa prova de novo. São 7 questões, né? Então dá para a gente trazer uma abordagem de um conceito e no finalzinho da aula a gente resolver essa prova aí, tá?
Então a resolução de questões é sempre um fator importante, né? É sempre algo que a gente faz, porque é o que a gente vai conversar, vai fazer no dia da prova, né? Vai resolver, são questões. Então eu acho que quanto mais questões você resolve ao longo do processo, melhor é o seu resultado nos simulados, melhor o resultado nas provas, melhor é o seu resultado. Isso aí não há o que se discutir sobre esse aspecto, né? Então quanto mais a gente treina, mais resultado a gente vai obter, com toda certeza. A gente pode afirmar isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, naquele processo no processo de hardware e software, né, a gente tem o que nós chamamos, o que é conhecido, né, como inicialização do sistema. O que é essa inicialização do sistema? É quando nós buscamos ativar o sistema operacional para que o computador funcione, ligue, para que ele esteja apto, né, a permitir que o usuário desenvolva as suas atividades. Aí, tecnicamente, esse processo é conhecido como boot. Tá? Então, esse processo é chamado de boot. Então, o que é boot? É a inicialização do sistema. É quando eu ligo o meu equipamento. Então, ali, ó, eu, usuário, vou ligar esse equipamento, e ao ligar esse equipamento, eu vou perceber. Eu estou sem um retorno aqui para ver quem está acompanhando. Eu não consegui acessar a tela aqui, não. Eu vou malinando aqui. Eu dou bom dia para todo mundo aí. Tá? Estou sem os comentários. Tá. Eu vou achar aqui. Então, toda vez que eu quero ligar o meu equipamento, então eu vou energizar o equipamento, né? Usar o botão liga, desliga aí do meu notebook, do meu smartphone. A gente sempre está usando o celular aqui como exemplo, porque está na realidade perto de todo mundo. Ou até o computador de mesa, né? O chamado desktop. Então, quando eu ligo, quando eu energizo esse equipamento, então vai surgir aí o que nós chamamos de inicialização do processo de transferência do sistema operacional do meu dispositivo, né, de armazenamento, que geralmente ele é o HD, tá, para a memória de trabalho. Então é isso aqui que vai acontecer, ó, toda vez que o usuário ativa a parte de energia, liga, né, a energia do sistema, então eu tenho uma transferência do sistema operacional para a memória. Quando essa máquina é energizada, vão entrar em ação, ou seja, quando o hardware, né, é ativado pela energia, vai entrar em ação uma memória principal do computador, que é a chamada memória ROM. Tá? Essa memória ROM é uma memória de fábrica, a gente vai conversar sobre ela nas nossas próximas edições, quando a gente abordar a parte de hardware, tá? E a gente vai precisar conversar sobre essa memória ROM e sobre outra memória principal também, que é a memória RAM, que ela está presente nesse processo de boot. Tá? Então, quando eu ligo o meu computador, será testada a memória ROM. Essa instrução que tem nessa memória é como se fosse um manual. Você liga o computador, ele vai fazer algumas pequenas checagens, e na sequência ele pega a memória ROM e vai ler a memória ROM, vai fazer essa checagem, né? É como se fosse assim, ó, são as anotações, são os bilhetes, é o que eu preciso lembrar que tenho que fazer todo dia de manhã. Então essa memória ROM, ela é uma memória que a fábrica programou ela com essa finalidade. Significa Read on Memory, seria memória apenas de leitura, mas eu sempre gosto de abordar e associar esse O aqui da memória ROM como sendo memória original. Você vai lembrar disso, original ou memória de fábrica, tá? Então, quando eu chamo essa memória de original ou memória de fábrica, o que eu estou dizendo para você, ó, ele vai ler essas instruções e são instruções de fábrica. Tá? E essas instruções vão dizer o que? Checa para mim todo o hardware, vê se está tudo no lugar. É como se eu vou sair para pedalar,
E aí eu vou olhar na bicicleta, ó, tem coxim, o freio está funcionando, tá? Tem a garrafinha de água, então ele vai checar aquelas informações do equipamento, então da bicicleta, pneu está furado, pneu está baixo, tá? Então é nesse sentido. Então ele faz essa checagem. A memória ROM tem essa característica. Então ele vai checar toda a parte de hardware. Tem HD, tem memória RAM, tem monitor, tem teclado, tem mouse. Ele checa tudo isso para então poder, na sequência, chamar o sistema operacional. A última instrução da memória ROM é, ó, já que está tudo pronto aqui, todo o hardware está pronto, agora passa a bola para o passo seguinte. E esse passo seguinte é chamar o sistema operacional. Então, no final aqui das chamadas, né, ele vai falar, ó, agora, ó, procura dentro do HD, que é o meu disco de armazenamento, né, local, onde está o sistema operacional. Então, dentro do HD eu vou ter o que? Vários programas de computador. Aí, dentre esses programas, eu vou ter o sistema operacional, tá? E aí esse sistema operacional ele vai permitir que nós possamos carregar esse sistema. Então ele vai lá, achei o sistema operacional, beleza, porque eu tenho vários programas no meu disco, no meu HD, tá? Aí ele vai encontrar o sistema operacional. Quando ele encontra o sistema operacional, fala, pronto, é você que eu quero, ou seja, é o primeiro sistema que é carregado, né? E o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai reconhecer toda essa estrutura física e vai proporcionar ao usuário um ambiente de trabalho para que o usuário possa desenvolver as suas ações, as suas atividades, tá? Então é sempre esse o papel aí do sistema operacional dentro do meu equipamento. Então é isso que vai acontecer. Então o sistema operacional, então, como resultado desse processo, ele vai fazer o que? Ele vai carregar para o usuário o chamado aí desktop, né? Ou a área de trabalho. Ou seja, deixando a máquina, o dispositivo, pronto para ser utilizado. Então esse processo acontece toda vez que a gente liga o nosso dispositivo computacional. Tá? Ligou, é esse processo que acontece. A máquina é energizada, aí eu tenho, voltar aqui na cena, a máquina é energizada, tá? Aí eu tenho a primeira leitura da memória ROM sendo feita, ela segue instruções de fábrica. Nas instruções de fábrica ele vai checar todo o hardware, toda a parte física, teclado, monitor, mouse, memória. Aí ele vai dizer, ó, tá ok. O último passo da memória ROM é chama no disco local, né, o sistema operacional. Ele vai buscar o sistema operacional entre os programas, achou, ele transfere esse sistema operacional para a memória RAM, ó, e aqui entra a minha memória RAM. Lembra das memórias principais? São duas, né? Memória ROM, original de fábrica, e a RAM, que é a minha memória de acesso. A gente conversa sobre elas lá na frente. Inclusive a gente brinca, né, dizendo que essa memória aqui ela é esquecida, ela não gosta muito de guardar as coisas não. Então você pergunta uma coisa para ela, cadê meu arquivo que eu estava trabalhando com ele? Ela vai falar assim, RAM! Então não é comigo não, ela não tem boas lembranças, né? Ela tem um problema seríssimo aí de armazenamento. Por isso que a gente usa o recurso de salvar, né? Eu guardo a informação em outro lugar para garantir que essa informação vai permanecer mesmo que eu desligue o meu equipamento, tá bom? Então a memória RAM ela é uma memória temporária. Memória, eu gosto muito de associar a ideia do A aqui à memória de acesso. Tá? Por que isso? Porque eu vou lembrar que é onde eu acesso os programas, acesso as informações. Então, para me acessar, eu tenho que carregar a informação aí para dentro. Então, quando eu abro um arquivo, por exemplo, nada mais é do que isso, né? Eu estou carregando, eu estou abrindo, estou trazendo o meu arquivo para a memória de acesso, memória de trabalho. Beleza? Então, só para a gente finalizar essa parte dos conceitos básicos de hardware, tá? Para a gente ter esse entendimento claro do que é o processo de boot ou o processo de inicialização
do sistema operacional. Beleza? Então, deixa eu fechar essa tela aqui. Nesse processo, eu tenho a BIOS, tá? Nesse processo ali de hardware, eu tenho a BIOS. Essa BIOS, ela a memória, faz parte da memória ROM, né? A BIOS, e na verdade ela é o sistema básico de entrada e saída. Então é a parte de codificação ali, é onde o mouse está ligado, está na porta X, onde o teclado está ligado, está na porta Y. Então é uma configuração interna que já vem de fábrica, tá? E que faz parte da memória ROM do computador. Então a BIOS, ela é integrada ali à memória ROM e é responsável também por esse mapeamento, né, por essa organização dos dados aí dentro do sistema computacional. Beleza? E para a gente finalizar a parte de conceitos, a gente tem aquela representação dos dados, né, como os dados são guardados de maneira digital. Então nós falamos, inclusive ontem quem estava lá na aula do Elite, né, galera aí, nós resolvemos duas questões envolvendo aqui essa representação dos dados, tá? Que nada mais é a forma, né, o sistema usado, né, para contabilizar a informação, qual o tamanho da informação, quanto ela ocupa no meu sistema. Então os sistemas computacionais usam o sistema binário para quantificar, né, para armazenar esses dados e também quantificar os dispositivos que a gente guarda informação. Um pendrive, por exemplo, qual o tamanho dele? Cabe quantos arquivos? Será que esse arquivo que eu tenho aqui agora, ele cabe dentro desse pendrive? Ele cabe no meu HD? Tá? Ele cabe no meu armazenamento em nuvem? Então é isso que a gente vai conversar quando a gente fala de armazenamento de dados, ou sistema de armazenamento, que aí neste caso a gente usa o sistema binário. Tá? Então o que consiste o sistema binário? Ele consiste em a gente ter uma representação por 2 dígitos, então daí a ideia de binário, né? O bit é essa representação, que é o binary digit. Então esse dígito binário, ele é 1, representado pelo número 1, que seria aí a ideia da gente ter o pulso elétrico ativo naquele lugar, ou ligado. E o dígito binário 0, que seria quando naquele local de armazenamento eu não tenho o pulso elétrico está desligado, né, desativado. Tá? Então o bit é o menor componente de memória que a gente tem, tá? O componente básico de memória, ele é o menor. E aí eu vou lembrar disso, né? O menor nome é o menor componente básico de armazenamento, tá? Então quando eu junto bits, aí eu tenho byte, mas o bit é o menor, é 1 ou 0, tá? E quando eu agrupo esses bits em conjuntos de 8, e aí eu vou ter o que nós chamamos de byte. Então o que é um byte? É um agrupamento de bits. E ele, como ele representa uma codificação, então imagine que eu agrupo aqui 000011001. Opa, 8 dígitos. Beleza, isso representa o quê? Isso representa a letra. Isso aí representa, por exemplo, a letra A, né? Então isso aí é o que nós chamamos de byte. Então a representação de uma letra, de um número, de um símbolo, de um caractere de pontuação e assim por diante. Então essa brincadeira de em 8 espaços, eu poder preencher esses 8 espaços com essas duas representações, ou 0 ou 1, isso permite ao usuário entender que nós podemos fazer até 256 combinações diferentes. Ou seja, seria tudo aquilo que eu posso representar no meu sistema computacional. Letras, números, símbolos, tá?
Então dá um total de 256 caracteres. Galera, eu tô sem... eu não consegui ver a parte de mensagens e comentários aí de vocês. Eu na verdade não estou vendo nem quem está aí acompanhando logado na aula, tá? Vou ficar devendo o perdão do bom dia aí para todo mundo. Deixa eu ver se ele deixa aqui. Não consegui ver não, tá? Então, e aí o que vai acontecer? Como em outros sistemas de armazenamento de dados, a gente vai poder fazer o que? A gente pode contabilizar essa informação agrupando essas informações. Então eu tenho um bit. O que é o bit? 0 ou 1 e eu vou organizando ele. À medida que eu tenho de 8 em 8, né, ou seja, esses agrupamentos de 8 em 8, eu já chamo isso de byte. E aí o byte vai ser a minha unidade básica para letra, número, símbolo ou o que vier. E aí o que vai acontecer? À medida que eu tenho, então eu posso dizer que um byte é um caractere, né? Qualquer que seja ele. E aí à medida que eu vou agrupando esses caracteres, eu vou tendo ali outras unidades, né? Outros nomes para aplicar. Tá? Então é como no sistema métrico, no sistema volumétrico de medida. E aí a cada 1024 da corrente unidade, da unidade usual, isso permite que eu mude aí a unidade de armazenamento. Então 1024 bytes, eu tenho o que nós chamamos de 1 kbyte, 1 KB. A gente abrevia, né, geralmente. No sistema computacional aparece assim, né, 1 kbyte, 2 kbyte, 1 megabyte. Então não está descrito assim, mas tem a sigla que representa. Tá? Por que é 1024? Porque é o 2 elevado à 10ª potência. Ou seja, os meus 2 bits, 0 ou 1, tá? Elevado aí a 10 combinações. Tá bom? Então 2 à 10ª vai dar 1024. É tanto que o byte ele é 2 à 8ª, né? É 2, então são 8 bits, e aí que pode ser ou 0 ou 1, então 2 elevado à 8ª, isso aqui dá 256, ou seja, 256 caracteres diferentes, a gente pode representar pelos 8 bits agrupados, né? Tá bom? E aí eu tenho unidades maiores, né? À medida que eu vou crescendo o volume de informações, eu vou tendo aqui unidades maiores dessa informação, tá? Eu vou encontrar aqui. E aí eu tenho... E aí nós conversamos e resolvendo a questão ontem, nós observamos lá que eu tenho o byte, aí eu tenho o kbyte, o megabyte, então byte, kbyte, eu tenho o megabyte e eu tenho o gigabyte. E eu tenho o terabyte também, mas é uma unidade menos usada, tá? Então o concurso ele geralmente vai passear por essas 3 unidades aqui, ó. E aí nós dissemos também que quando eu falo de kbyte e megabyte, eu estou falando de arquivo, é o tamanho do arquivo, ó. Isso aqui é tamanho do arquivo. Então os meus arquivos geralmente estão nessas 2 unidades aqui, ó, byte e kbyte. E quando eu falo em gigabyte, terabyte, exabyte, eu estou falando de unidade de armazenamento, é o lugar onde eu guardo a informação. Então é o tamanho do meu HD, é o tamanho do meu pendrive, tá? É o tamanho do meu espaço em nuvem, não pode ser, né, o tamanho do espaço em nuvem para armazenar os dados, mas veja só que isso aqui está mais vinculado ao lugar onde eu guardo a informação, tá? E o kbyte, o byte, o kbyte e o megabyte está mais associado a tamanho da minha informação, tamanho do arquivo, tá bom? Poxa. Tranquilo? Então pronto, a gente finaliza
esse conceito de unidade de medida, e aí eu vou trazer novas questões aí para a gente poder resolver nesse sentido, tá? Hoje não teve acordo para ver a transmissão ao vivo, não. Tudo bem. Vamos lá então, vamos resolver aqui. Eu separei umas questões aqui para a gente já ir conversando sobre elas. Então a ideia hoje é que a gente fizesse vamos esticar um pouquinho, né? Tem uns 20 minutos só de conversa aí. Vamos descartar. Deixa eu colocar essa outra tela aqui. Dá para a gente trazer mais um conceito aí e conversar sobre esse. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de teclas de atalho. Então um processo aí que todo mundo conhece, tá? A gente precisa, né, conhecer tecla de atalho, tá? Por que tecla de atalho? Porque a cobrança efetiva disso, geralmente na banca, e é uma questão que eu entendo que a banca está te entregando, né? Então existem algumas teclas de atalho aí que a gente precisa conhecer, estudar, e as teclas, a maioria das teclas, algumas teclas de atalho, né, elas se repetem dentro das aplicações, então torna fácil o entendimento e o uso, né, e a aplicação disso também ali na resolução da questão de concurso, tá? Mas a gente tem teclas que são específicas para cada sistema. Então tem teclas que funcionam só no sistema operacional Windows. Se eu aplicar elas dentro de outro programa, por exemplo, estando eu no Word, por exemplo, então pode ser que tenha uma outra ação, né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho né, na tela, vocês estão acompanhando aí, cadê? Tá aqui bonitinho aparecendo, tá? Vocês podem acompanhar que essas teclas de atalho que estão aparecendo na tela, elas são específicas do Windows, tá? A gente tem uma tabela com as principais teclas utilizadas. Eu geralmente mostro essa tabela com as 60, 70 teclas, mas tem 32 ali que são cruciais, tá? A gente sempre sinaliza isso aí para a galera dessas 32 teclas. E aqui eu tenho exemplos aqui de teclas aplicadas ao Windows, tá? Windows 7 ou Windows 10, né, os chamados atalhos. E aí eu tenho sempre a logomarca, né, aquele botão que representa ali a janela do Windows, que é a logomarca do Windows. Então nessa logomarca a gente combina ela com algumas teclas e tem alguns resultados, né? Aí eu separei aqui 8 teclas de atalho que são usadas aí com uma certa frequência para se obter alguns resultados dentro do sistema computacional. Então observe que é sempre as teclas combinadas com o Windows. Existem outras, a gente vai acompanhando aí com vocês essa tabela, ela vai crescer na verdade, né, ao longo do processo, tá bom? Então aí eu tenho Windows mais D, que me dá acesso ao desktop, tá? E aí o que é curioso é que a gente vai precisar lembrar que a maioria das teclas de atalho tem a sua característica de ser o comando em língua inglesa. Então desktop, por exemplo, é o comando, é a ação que vai ser executada. E aí, como está em língua inglesa, eles pegam sempre a primeira letra, né, dessa palavra em inglês, ou em algumas situações a gente tem a tradução para o português, mas a maioria das teclas de atalho, a composição delas é em língua inglesa, tá? Então o comando original em língua inglesa, aí eu pego a primeira letra, combinado com outra tecla, vira ou é a tecla de atalho. É o caso aqui, ó, no desktop. Toda vez que você quiser ver o desktop, ou seja, a tela de trabalho do Windows, ó, então Windows D, ele vai mostrar para você o desktop do Windows, a área de trabalho do Windows, tá?
Windows M é usado para minimizar todas as janelas, que é diferente de desktop. No desktop, se eu fizer Windows D, ele minimiza tudo e eu vejo a área de trabalho. Se eu fizer o Windows D de novo, ele volta tudo que como estava antes. Ou seja, eu fui lá ver a área de trabalho, uso o desktop, ele me devolve as janelas que estavam abertas. Tá? E quando eu uso o Windows M, ele só minimiza tudo, ele não vai voltar mais. Eu estava com o Word aberto na tela. Usei o Windows M, o que ele vai fazer? Ele vai minimizar o Word. E se você usar o Windows M de novo, ele não volta o Word para a tela. Ele minimizou, foi a ação que ele fez. Tá? O Windows E vai abrir o Windows Explorer. O Explorer é o gerenciador de arquivos, né? A gente conhece bem a aplicação e o uso do Windows Explorer no sistema computacional. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó. Abrir duas instâncias da aplicação aqui. Eita, mais uma. Então tá aí. Meu amigo Windows Explorer, que é o cara responsável por gerenciamento de arquivos, né? Então, como é que eu abro, como é que eu copio, como é que eu colo. Então, esse cara geralmente é responsável por essas ações dentro do sistema operacional. Vamos conversar sobre ele. Tem algumas questões interessantes sobre essa aplicação aí. Tá? Eu posso usar o Windows F. Dentro do Windows Explorer, eu tenho uma função que é Ctrl+Shift+N, que ele permite criar uma nova pasta. Essa tecla de atalho ela vem sendo usada em algumas questões aí de maneira repetida. Tá? O IBFC, o próprio Instituto, a OCP, vem referenciando essa tecla de atalho. Então, tem algumas últimas provas que eu tenho visto. Essa tecla de atalho estava lá presente, por isso que eu trouxe ela aqui nessa tabela. Aquela outra tabela que eu entrego, geralmente ela já tem ali também essa tecla de atalho, eu acrescentei. A gente acompanha a dinâmica, né, das bancas e para ir trazendo essa informação aí mais fidedigna possível. Tá? Windows F, então, é o comando find, né, quando eu quero localizar uma informação, pesquisar por uma informação. Então, é procurar uma informação. Ele abre uma janela e essa janela permite ao usuário inicializar a busca por uma informação dentro do sistema operacional Windows. Tá? Então, ele ativa a tela de pesquisa do sistema operacional. O Windows L vai permitir, essa aqui eu brinco, né? Essa aqui tem uma brincadeira que a gente faz. O Windows L permite a gente ativar, né, o sistema de trava do Windows. Esse locked aqui significa travar, proteger. Então, eu conto a historinha lá, né, da coleguinha de trabalho que senta do seu lado e ela fica olhando a sua tela, né? Você chega no seu computador, liga, loga, né? Coloca lá seu login, sua senha. Aí você abre o seu navegador, você abre o seu e-mail, aí você coloca ali o WhatsApp web ali na tela. Aí você abre ali uma rede social e tal. E aí a coleguinha fica lá sempre olhando, né? Com o pescocinho ali inclinado, né? Sempre querendo ver o que você está fazendo. Então aí eu digo o seguinte, você não é louco, né, de sair para tomar café e deixar seu terminal aberto. Então você não é, não é louco de fazer isso, tá? Então quando eu pago esse mico, é para você entender que a loucura é de deixar o terminal aberto. Então, não sendo louco, você faz o que? O Windows L, de bloquear, de locked, ou seja, de louco, tá bom? Então é essa analogia que a gente vai trazendo para vocês registrarem essa informação e guardarem isso aí para aplicação, ou na vida prática, ou resolvendo questões de concurso, que a princípio é o que é nosso objetivo aqui. O Windows R, né, que permite rodar uma aplicação. O Windows R vai abrir uma janela para mim, que é a janela de executar, que é essa janelinha aqui, ó. E aqui eu posso executar um programa, uma aplicação. Então, basta que eu saiba o nome do programa para colocar aqui, ó. Esse CMD aqui, por exemplo, ele faz rodar o prompt de comando do Windows, que é essa aplicação que vai aparecer aí para a gente, ó. Tá vendo? Isso é o prompt de comando do Windows. Aqui eu vou digitar comandos, e esses comandos que são digitados, eles vão trazer um resultado
só que tudo no modo texto, né? Então não tem nada gráfico aqui, tá vendo? Tudo no modo texto. Eu posso executar outros programas também? Posso. Um programa gráfico, por exemplo, posso executar calculadora. Para executar a calculadora nessa tela, tem um comando chamado de calc. Assim, ó, eu digito simplesmente calc aqui e ele permite então a execução dessa aplicação, tá? Então, ó, quando eu uso calc aqui, ele vai abrir para mim a calculadora do Windows. Beleza? Então, são ações que eu posso realizar usando o R. O R significa o run, né? Executar, rodar. E aqui eu tenho Ctrl Shift Delete ou Delete sozinho, né? Delete sozinho a gente lembra que tem uma ação, que é Delete, o L aqui é lixeira no final. Eu mando o arquivo para a lixeira. E quando eu uso Shift Delete, eu estou dizendo, ó, meu filho, você é sem lixeira. Não quero você perto de mim. Então, Shift Del, eu estou apagando o arquivo definitivamente, ou seja, sem lixeira, sem passar pela lixeira. Tá? Então, um leva o arquivo à lixeira, que pode ser recuperado. O outro é sem lixeira. Então, o S aqui a gente vai associar a ideia do sem lixeira. Tá bom? Aqui são as ações do mouse com o teclado, né? Quando eu combino o mouse com o teclado, eu também posso executar algumas ações aí dentro do Windows Explorer. E galera, para a gente ter esse entendimento das teclas de atalho, não tem outro jeito, né? A gente tem que associar isso. Então, um exemplo é essa imagem aqui, eu tenho um carinho por ela, e ela permite fazer essa associação, tá? Então, Ctrl Z, né, desfazer, quando eu quero voltar atrás numa ação, ou seja, apagar uma ação que eu fiz, Ctrl Z para desfazer, o X usado para recortar, né, a tesoura ali, e o Ctrl V, que seria colar. Eu prefiro um tubo de cola aqui, né, e apontar e mostrar a ponta do tubo de cola, que tem formato de V, mas aqui dá para entender também a função aqui do Durex, que é para colar, né, da fita adesiva. A Durex, o professor é antigo. Não, é fita adesiva. Pode ser uma dupla face, se você precisar. Beleza? Aqui é uma outra tecla de atalho que é bacana também. Toda vez que eu quero começar o Windows, né, ou seja, que eu quero abrir o botão iniciar, ó, quero abrir o botão iniciar aqui, ó. Então, para abrir o botão iniciar, você quer começar o Windows. E começa com a letra C e termina com a letra C. Não estou entendendo nada, professor. É a tecla de atalho que permite você começar o Windows. Ele começa com a letra C e termina com a letra C. Como assim? Eu vou ter a tecla aqui, ó. Começa o Windows, então é C e termina com C. Então vai ser Ctrl ESC. Então se você pressionar Ctrl, começa com C e o ESC termina com C. Então, essa combinação de teclas de Ctrl ESC vai permitir que você abra o começo. Quem é o começo? É o botão iniciar. Tá? Então, vai ser começa com C, ó, CTRL, que é a tecla Ctrl. Ctrl, mais quem? Mais a tecla ESC. ESC. Então, observe que começa com C e termina com C. Então, quando eu faço o C com a mão e encaixo no teclado, é justamente a tecla que permite abrir o botão iniciar. A gente tem duas teclas que fazem isso, né? O Ctrl ESC e a logomarca do Windows sozinha, também ela tem essa ação dentro do sistema operacional. Então, vamos lá, vamos resolver uma questão, meu povo, uma questão. Café com informática para você nessa manhã de quinta-feira, né? Manhã, quinta-feira, dia 4/1. E tome-lhe questão aqui. Vamos embora. Diz a questão assim, ó. Ao usar os recursos do Windows 10 em um microcomputador versão desktop, um funcionário pode acionar o menu iniciar por meio do acionamento de teclas do Windows indicadas na figura. Então, essa tecla é usada para abrir, né, o iniciar. Essa ação pode ser executada pelo seguinte atalho de teclado. Então, além dessa tecla, né? Então a gente acabou de ver que eu quero começar o Windows, tá? Então além dessa tecla
a banca também faz menção ao Ctrl ESC aqui como sendo a tecla que ativa, que abre, tá? o botão iniciar, ou seja, abre ali dentro do Windows, né, na barra de tarefas do Windows, ele vai abrir o menu iniciar aqui para você escolher as opções existentes a partir do sistema operacional, tá bom? Aqui está uma velha conhecida da gente também, né, a tecla Alt Tab, alternar entre trabalhos, ou seja, alterna entre as minhas tarefas abertas. Ele faz mais ou menos isso aqui, né, vai passando pelas minhas tarefas ali, ó, passando pelas tarefas abertas do usuário, tá? Para que o usuário possa utilizar os seus programas, os seus arquivos, né, alternando por esses programas pelo teclado. Beleza? Galera, vamos ficar por aqui. A gente conclui essa atividade de hoje aqui, tá? E senão vai estender muito, e eu encontro vocês aí amanhã no mesmo bate-horário, beleza? Então agradecer mais uma vez a galera que vem tomar café com informática, né? Eu vou mudar o nome desse negócio. Já tinha comentado ontem, eu faço isso aí até esse final de semana. E a gente está chamando de projeto, né, Login 548, né? O login, eu estou te dando acesso a gente desvendar aí essas travas que a galera tem com relação à informática. Então não quero mais ouvir ninguém dizer: professor, zerei o simulado de informática, zerei a prova de informática. Não existe isso mais, tá bom? Então a ideia é que a gente consiga, obtenha conhecimento necessário, e a gente vai fazer isso para que você consiga aí resolver. Então o que está acontecendo? É todo dia uma pílulazinha de informática, né? Então é todo dia meia hora de estudo, 40 horas de estudo aqui, para que a gente possa avançar nos conceitos, avançar no entendimento, avançar no conhecimento, e que você possa avançar na sua vida. Se é o objetivo, né, é passar no concurso público, então pode contar comigo. Estou aqui para contribuir com esse processo, tá? Não tive acesso ao chat hoje e nem a galera que está aí acompanhando a aula, mas vocês que estão aí de coração, muito obrigado. Eu já checo essa informação e amanhã eu faço meu agradecimento aí oficial, tá bom? Grande abraço para vocês. Tenham um excepcional dia, façam, né, do dia de vocês um dia excepcional, memorável, que cheguem ao final do dia e não se arrependam de nada que foi feito hoje. Então coloque energia, faça o que tiver que fazer, tá? Mas se mexa. Então beba água, vá fazer uma atividade física. Ontem uma aluna me disse: professor, o senhor marcou a aula no horário da academia. Eu falei: então vá para a academia resolvendo, né, com o fone lá, e vai me ouvindo e vai fazer sua atividade. Dá para conciliar as duas coisas. Isso é potencializar o tempo, né? Então a gente está exponencializando esse tempo aí, aproveitando ele da melhor maneira possível. Valeu, grande abraço então, fiquem com Deus, um dia excepcional para vocês. Nos vemos aqui amanhã. Valeu, meu povo, grande abraço aí, até mais.